Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso universo da física. Eu me chamo Risolda Farias e estarei com vocês aí falando do universo da física. E eu acredito que você esteja curioso para saber qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá conferir. Olha lá, aula 23. Objeto de conhecimento, efeito Joule, detalhamento, conceitos básicos do efeito Joule relacionados com a eletrodinâmica. Muito bem, pessoal. E agora vamos à nossa aula. Olha lá, pessoal. Trouxe para você aqui, ó. Nós temos esta animação também porque deixo aqui um questionamento para você. Na aula, nós vamos ter o seguinte, vamos fazer uma introdução com o efeito Joule, mas o objetivo maior da aula com vocês aí é falar sobre a energia elétrica. Percebam comigo que eu tenho aí a forma como a energia elétrica é distribuída. Vejam aí, ó, ela começa lá com a hidrelétrica. Vejam, ela vem lá das barreiras, lá da usina hidrelétrica. Você tem aí essa usina. Depois ela passa com um conjunto de gerador, com a subestação e vem com as linhas de transmissão de energia. E ela passa pelos fios, aí os transformadores com os fios de alta tensão e chegam aonde? Aonde nós estamos, no centro de mídias, aí na escola onde você está, em qualquer momento nós podemos perceber como a energia elétrica ela é fundamental no nosso cotidiano. Porque desde o momento que ela vem com a energia mecânica, que há uma transformação aí para da energia mecânica, cinética, aí ela chega a ser transformada em energia elétrica. E com base nesta introdução, trago para você o primeiro questionamento. Olha lá. Temos aqui o primeiro cientista que fala sobre o efeito Joule, James Prescott Joule. E ele, ao fazer um questionamento, em homenagem a ele, surgiu aí o efeito Joule. Aí nós temos, quando um condutor James Prescott Joule, ele disse o seguinte, né? Ele, ao fazer uma análise, ao fazer a pesquisa, e ele percebeu que quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre uma transformação de energia elétrica, vejam aí, ocorre essa transformação de energia elétrica em energia térmica. E que energia é essa? Energia térmica tem a ver com o calor. Claro que só que nós não falamos, no nosso usual, nas palavras usuais, eu não falo calor. Eu falo o quê? Aquecimento, quente. Quem nunca pegou uma chapinha e percebeu lá que ela está quente? É devido a uma transformação de energia elétrica em energia térmica. E esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule. Aí você tem, quando fala sobre o efeito Joule, nós temos o seguinte. O efeito Joule é um fenômeno eletrodinâmico. O que representa aqui a eletrodinâmica? Nós estudamos que a eletrodinâmica é aquela que vai falar sobre as cargas elétricas em movimento. E vamos fazer de conta, vamos imaginar que eu tenho aqui um fio condutor e tem lá nesse fio, tem um aparelho. Vamos imaginar um aparelho. Aí eu peguei esse aparelho e fiz um zoom. Ele tem uma resistência e dentro desse aparelho, ele que tem essa resistência que nós já estudamos, que a resistência elétrica é aquela
capacidade de quem? O que ela quer fazer? Ela quer se opor à passagem de corrente elétrica. Aí eu fiz um zoom e nós já sabemos que quando eu tiver um condutor, tiver aqui um aparelho, dentro desse aparelho aparecem aqui uma rede cristalina do material. Fiz o zoom, ó. E dentro aparecem os elétrons livres no átomo. E quando o efeito Joule, que é um fenômeno eletrodinâmico que acontece em razão da colisão sofrida aqui dentro desse que eu fiz o zoom, colisão sofrida entre elétrons e os átomos da rede cristalina do material, ocorre aí um calor gerado por essa colisão. Aí você tem, toda vez que esquentar, como nós já vimos aqui, ó, o efeito Joule, ele quer o quê? Ó? Esse efeito é conhecido como, quando eu tiver um condutor, ele é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica. E ocorre o quê? A transformação de energia elétrica em energia térmica. Aí você tem exemplos do efeito Joule no nosso cotidiano. A lâmpada. A lâmpada, ela tem aqui, ó. Essa lâmpada, ela tem um filamento de tungstênio no interior da lâmpada. É aquecido com a passagem da corrente elétrica, tornando-se incandescente, emitindo luz. Percebam aqui que o efeito Joule vai ocorrer e sempre que eu tiver aí a passagem da corrente elétrica, eu terei aí uma resistência. E vai ocorrer o quê? Como na imagem. Eu não vejo, mas se eu fizer um zoom nesse material, nessa lâmpada, vai ocorrer aí uma colisão sofrida entre esses elétrons do átomo da rede cristalina do material. E quando você percebe, se você tocar na lâmpada, vamos ter o que nesse efeito? Ela vai esquentar, porque eu estou falando do efeito Joule. Um outro exemplo também tenho a lâmpada e tenho o chuveiro. Vejam que os dois têm um resistor, e o resistor aquece por efeito Joule, a água que envolve. Ou seja, aqui eu tenho corrente elétrica, eu tenho o fluxo de água, eu tenho a resistência. Então, na lâmpada, a minha resistência é o filamento de tungstênio. E logo nós já vimos que a resistência, ela quer o quê? Resistência elétrica, ela quer se opor à passagem da corrente elétrica. E quando ocorre o efeito Joule, nós temos o quê? Uma energia elétrica se transformando aí na energia térmica. Aí, quando se fala, é só uma ideia para vocês do que é o efeito Joule, porque o nosso objetivo mesmo é falar sobre a corrente elétrica e também quem é o vilão de como calcular a energia. Toda vez que se falar de energia, eu deixo e faço o seguinte questionamento, vejam aí. Como funciona o consumo de energia elétrica? Faço essa pergunta para vocês. Como funciona o consumo de energia elétrica? Toda vez que se falar do consumo de energia elétrica, você pode se perguntar, como eu trouxe essa imagem aqui, ó. Trouxe para você os fios de alta tensão. Nós temos aí todos, como nós vimos no início, que vêm desde as usinas, passam por transformadores até chegar na sua casa, no hospital, tudo que funciona com a energia. E como é que eu vou calcular esse consumo de energia? Esse consumo de energia, eu dependo de duas grandezas que vão envolver a potência, vai envolver a potência e o meu intervalo de tempo. Percebam que quando eu falar da energia elétrica, você tem aí
A potência é dada em watts e o intervalo de tempo é dado em hora. Quem nunca olhou e nunca percebeu e fez uma conta ali, quando chega a conta de energia? A conta de energia chega na sua casa devido a termos um cálculo. E esse cálculo, quando eu te pergunto aí como funciona o consumo de energia elétrica? O consumo de energia elétrica, você tem o seguinte, ó. Quando eu tiver a energia elétrica, eu tenho uma equação, energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Essas duas grandezas, potência vezes o intervalo de tempo, vai me dar a união e vai me dar uma grandeza. E a unidade da energia elétrica é o quilowatt-hora. Toda vez que eu falar de quilowatt-hora, eu estou falando da energia elétrica. E na produção de tensões, aí, toda vez que eu falar de como funciona o consumo de energia elétrica, eu tenho uma transformação, principalmente, que é gerada por turbinas, e depois elas são geradas aí que transformam essa energia lá das turbinas de energia química em mecânica e depois em elétrica. É isso aí. E agora que eu sei, desde o início que falamos, que vem a energia elétrica, quando vem lá das usinas, aí ela vem de uma transformação, energia mecânica, energia potencial, cinética, ela se transforma em energia elétrica. E com base nisto, nós temos aí a definição da energia elétrica. Vejam, e o que é a energia elétrica? A energia elétrica é definida como a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Como toda energia, é a propriedade de um sistema que permite a realização de trabalho. Logo, quando se fala em energia elétrica, nós temos aí, ó, como nós vimos há pouco, a energia elétrica, ela é definida pela capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Nós temos aqui energia elétrica. Como toda energia é a propriedade de um sistema que permite a realização de trabalho. Aí nós temos a energia elétrica, é possível usar uma equação ou uma fórmula para calcular a energia produzida pelos aparelhos. Aí eu trouxe aqui essa imagem que reflete muito bem o consumo de energia elétrica. Vejam aí, a geladeira tem uma potência de 110, tenho a TV de 55, o ferro elétrico 1320, o chuveiro. Vejam aí que para termos a energia elétrica é possível usar esta equação. Aí eu tenho aqui, ó, energia elétrica. Percebam aí comigo, a potência vezes o intervalo de tempo. Toda vez que eu quiser calcular o consumo de energia, eu necessito dessas três letras aí. Energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Olha só, para isso é necessário conhecer o tempo, ó, o tempo que o aparelho ou o eletrônico ficou ligado e a sua potência. Percebam aí que a unidade de energia elétrica é quilowatt-hora. Por isso que eu tenho geladeira, 110 watts, TV, 55. Percebam aí, ó, a unidade, seu watt, e o intervalo de tempo você precisa conhecer nos aparelhos. Claro que eu não vou decorar isso aí, não preciso decorar. Por quê? Vem nas embalagens e quando
O consumo de energia representa a quantidade de energia elétrica utilizada, ou seja, consumida num determinado período. Este pode variar conforme a potência dos equipamentos, como nós estamos vendo na imagem, da geladeira, da TV, do ferro elétrico, do chuveiro elétrico. Todos eles têm uma potência. Aí você tem, este pode variar conforme a potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante as quais permanecem ligados. Então, eu tenho que prestar bastante atenção aí quando os aparelhos ficam ligados. Aí, nesse sentido, o consumo de eletricidade é representado pela unidade quilowatt-hora. Geladeira, 110 watts. TV, 56 watts. Ferro elétrico, 1.320 watts. E chuveiro elétrico, 4.400 watts. Logo, você tem, para saber calcular o consumo de energia, é essencial para utilizar de modo consciente e com detalhe. Vale a pena você conferir quando você tiver de comprar algum eletrodoméstico e perceber nas embalagens dos eletrodomésticos. Apresentam informações sobre a potência. Assim é possível extrair essa informação para realizar o cálculo. Saber calcular o consumo de energia é essencial para utilizar de modo consciente. Muito bem. Aí você tem, ó. Veja. E agora que eu já sei que para calcular a energia elétrica eu preciso de uma equação, de uma fórmula. Está aqui ela. Energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. A energia elétrica é em joule. Ah, professora, mas a senhora falou que a energia elétrica é dada em quilowatt-hora. Por que a senhora colocou que é dada em joule? É porque a energia elétrica, o nome já está dizendo, é uma energia. E toda energia é dada em joule. A potência é em watt. O intervalo de tempo é em segundos. Porém, no sistema internacional, olha lá, o sistema internacional utiliza o joule para medir a energia. Entretanto, o quilowatt-hora é a unidade de energia elétrica será quilowatt-hora. Ok? E com detalhe, a letra K representa 1000. Se na questão vier potência sendo 500, eu tenho que fazer uma divisão por 1000. Então, não esqueçam, unidade de energia elétrica é quilowatt-hora, mas sabendo que a unidade de energia é joule. A potência é em watt e o intervalo de tempo é em segundos. E agora sim, depois que já apresentei a equação, energia elétrica, EL é igual a P vezes ΔT. Aí temos o primeiro exemplo, tá, pessoal? Temos aqui o primeiro exemplo. Aí você tem, na casa do Pedro, uma lâmpada elétrica de 60 watts, olha lá. Aí vamos escrever os dados. Tenho uma lâmpada, ela tem a potência de 60 watts. Permanece acesa durante 3 horas por dia. Aqui eu tenho o intervalo de tempo. O intervalo de tempo vai ser 3 horas por dia. Mas o que se pede aí, ó, determine a energia elétrica total consumida por essa lâmpada
ao longo de 2 meses. Olha lá, estou colocando que a lâmpada elétrica permanece acesa durante 3 horas por dia e eu quero que você calcule a energia elétrica total consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses, expresse. E eu quero nesta unidade aqui, ó, quilowatt-hora. Muito bem. Como eu já tenho ali na casa, eu tenho uma potência de 60 watts, tenho um intervalo de tempo de 3 horas por dia. E agora, o que eu quero? Temos que encontrar a energia elétrica. Só que tem um porém, né? Ele está querendo saber a energia elétrica consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses. Vamos lá analisar. Aí você tem, ó, vamos ver. Tá aqui os nossos dados. Potência. Só que agora, olhem só, ele me dá aí por dias. Em um mês, eu tenho 30 dias. Aí você pode estar se perguntando, professora, por que eu não coloco 31? É porque os meses, você vai usar meses redondos, ou seja, é muito mais fácil trabalhar com 30 do que 31. Mas, claro que na nossa prática, ao fazer o cálculo da energia elétrica, todos os meses será consumido por 30 ou 31, mas no nosso caso, nós vamos usar 30 dias. Aí eu tenho a potência 60, o intervalo de tempo 3 horas em 30 dias. Só que ele está me dando em 2 meses. Logo que eu sei, 30 dias equivale a 1 mês. Ou seja, eu tenho 3 horas vezes 30 em 2 meses. Aí eu multiplico aqui, ó. 3 vezes 30, 90. E agora, repito, os 2 meses. 90 vezes 2, 180 horas. Claro que nós vimos ali que ele quer saber o quê? Ele quer a energia elétrica consumida nesses 2 meses. Utilizando a equação, energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. E vou substituir a potência. Quem é a potência? 60 watts, vezes o intervalo de tempo, que são 3 horas, 30 dias e 2 meses, que equivale a 180. Olha o que eu falei antes. Aí eu vou multiplicar 60 vezes 180. Aí nós temos 10.800. Lembram quando eu falei que a unidade da energia elétrica é sempre quilowatt-hora. E para encontrarmos a unidade em quilowatt-hora, eu sempre irei dividir por 1000, porque o quilo equivale a 1000. Aí aqui, 10.800 dividido por 1000 equivale a 10,8. Aí sim, 10,8 quilowatt-hora. Logo, a minha energia elétrica, olha só o que eu estou pedindo aqui, determine a energia elétrica total consumida por essa lâmpada ao longo de 2 meses, expressa em quilowatt-hora. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, se eu deixar 10.800 watt-hora, tá certo? Está, mas só que eu pedi em quilowatt-hora. Toda vez que eu pedir em quilowatt-hora, eu divido tudo por 1000. E se eu quisesse dividir a potência, estava certo? Também está certo. Mas o importante é que eu sempre tenho que dividir por 1000. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, que é para se encontrar a energia elétrica. Vamos aplicar mais um, para ver se vocês entenderam bem? Olha só, esse eu coloquei 2 meses. Vamos ver um outro exemplo, olha lá. Uma lâmpada novamente incandescente de 90 watts. Potência, tá aqui, ó.
potência watts, 90 watts a potência. Permanece ligada 8 horas por dia. Só que nós sabemos que em um mês eu tenho quantos dias? 30. E eu quero saber aqui o consumo de energia elétrica dessa lâmpada ao final de um mês, que é igual a... Aí você tem os dados, potência da lâmpada incandescente, 90 watts. Permanece ligada 8 horas por dia. Aí você tem ΔT vai ser igual a 8 vezes 30 e multiplico por 1. Aí tu tens aí. Vejam. Para calcularmos o tempo que a lâmpada permanece acesa mensalmente em horas, devemos realizar a multiplicação, como eu falei para vocês aqui, ó. 8 vezes 30 vezes o 1. Aí temos 8 vezes 30 vezes o 1, que equivale a 240 horas. Portanto, agora que eu já tenho a potência e o intervalo de tempo, podemos calcular a energia consumida pela lâmpada por meio da equação. Qual é a equação da energia elétrica? Potência vai ser igual... energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. E agora eu multiplico 90 vezes 240, multiplico 240 vezes 90 equivale a 21.600 watt-hora. Aí você pode estar se perguntando, professor, está em watt-hora. O que eu tenho que fazer? Você vai pegar esse número, 21.600, dividir por 1.000, que equivale a, olha só, ao final do cálculo, dividimos o resultado pelo fator 1.000 para transformar a unidade de watt-hora ou watt-hora em quilowatt-hora. Então, não esqueçam, toda vez que eu tiver aqui, ó, encontrei em watt-hora, eu transformo como? Dividindo por 1.000, que vai me dar aí a resposta 21,6 kWh. Muito bem. Aí, com base, né, na energia elétrica, sempre nós temos aí essas duas grandezas. E agora, nós teremos um vídeo que nos mostra muito bem o efeito Joule e também quem é o vilão do consumo de energia. Vamos lá assistir. Quando os elétrons viajam entre os átomos de uma substância, eles esbarram em outros elétrons e no próprio núcleo, fazendo com que os átomos se agitem mais, causando um aumento de temperatura do material. É por isso que qualquer material que transporte eletricidade irá esquentar. A Cecília, além dela ser uma pesquisadora, uma cientista, ela está fazendo esse experimento no momento que ela está passando a roupa. Observem comigo que o efeito Joule é um fenômeno físico no qual a passagem de corrente elétrica através de algum meio resulta em seu aquecimento, como nós temos o exemplo aí do ferro de passar. Percebam que esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem aonde? Entre os elétrons, como nós temos aí nesta animação. Ó. Vejam aí. E os átomos que constituem a estrutura cristalina do material. Esse aquecimento surge em razão das diversas colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que constituem essa estrutura aí cristalina do material. Esse efeito consiste em quê? Na transformação de eletricidade em calor e é responsável pelo alto consumo de energia elétrica. Então, você já sabe que no momento que eu estou falando aí sobre efeito Joule, energia elétrica, devemos o quê?
no momento que eu vou passar as roupas, não tenho que passar roupa todo dia, porque no final do consumo de energia, você terá uma grande surpresa. Claro que não é surpresa boa, né? É que você vai pagar uma conta muito alta. Pessoal, finalizo a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.